Olá, eu sou o Diego Amorim, repórter de O Antagonista em Brasília. Trabalho há 3 anos no Antagonista, acompanhando diariamente todos os movimentos do poder. Nesse período, fiquei mais conhecido como o repórter que pressiona políticos em tempo real. Isso aconteceu porque me especializei em fazer perguntas difíceis aos nossos parlamentares, muitas vezes ao vivo, dentro do Congresso Nacional. Mas hoje estou aqui com outro propósito. Quero apresentar a você um projeto inédito e exclusivo. Ele é tão diferente de tudo que já fizemos que nós o chamamos de Novo Antagonista. Isso mesmo, o Novo Antagonista. É uma resposta aos seus anseios. Sim, estou falando de algo que surge a partir de demandas suas, leitor de Um Antagonista. E como veremos mais adiante, você poderá fazer parte disso. Esta série inédita é, acima de tudo, uma oportunidade para você falar conosco diretamente. Você será protagonista. Ao longo da série, você vai entender qual o propósito deste novo projeto. Vai entender por que nós o desenvolvemos, colocando nele toda a nossa energia. Você vai entender também qual é a sua participação neste projeto. E vai entender ainda como o Novo Antagonista irá beneficiar você. Este novo projeto de Um Antagonista vai limpar o horizonte e conduzir você rumo ao Porto Seguro. O Antagonista completou no início de 2019 4 anos de vida. Nesse período, temos certeza de que ajudamos a começar a passar o Brasil a limpo. Nascemos pedindo o afastamento de uma presidente que arruinou a economia. Apoiamos a Lava Jato muito antes da operação realizar sua grande faxina pelo país. Antes que qualquer um ousasse fazê-lo, pedimos a prisão do então chamado príncipe dos empreiteiros, Marcelo Odebrecht. Defendemos a prisão de um ex-presidente corrupto e lavador de dinheiro. Denunciamos a tentativa desse mesmo ex-presidente, condenado e impedido de se candidatar, de manipular as eleições presidenciais de 2018. E nas mesmas eleições, defendemos, ao contrário de muitos, a legitimidade da candidatura daquele que é hoje o presidente da República. O site participou muito intensamente de todas as mudanças que ocorreram no Brasil. E eu acho que o jornalismo, ele recuperou, a gente ajudou a recuperar esse aspecto, que não é um jornalismo militante, no mau sentido, é um jornalismo cívico. Foi uma cobertura realmente histórica, um processo histórico enriquecedor do ponto de vista profissional. Mais do que oferecer uma opinião clara sobre essas passagens, colaboramos revelando fatos ligados a esses acontecimentos. Foram centenas e centenas de notícias exclusivas, lidas e divulgadas pelos 4 cantos do país. O histórico de batalhas de Um Antagonista é enorme, assim como nossa comunidade. São 15 milhões de visitantes únicos por mês, mais milhões de leitores em redes sociais. Apesar disso, ficar na zona de conforto nunca foi uma opção. É hora do próximo salto, é hora do novo antagonista. E o primeiro passo é a sua participação. Há meses estamos analisando cada mensagem que entra nas caixas de comentários do site e também os textos deixados em nossos perfis sociais. Fizemos isso para entender qual é a real necessidade dos leitores e assim dar forma ao novo antagonista. Agora queremos ouvir você neste espaço. Você tem uma pergunta para o antagonista, um comentário? Quer fazer uma pergunta para o Diogo Mainardi, o Mário Sabino ou o Cláudio Dantas? Ou para mim? Escreva sua pergunta na caixa de mensagens logo abaixo deste vídeo. Eu me comprometo a levar as perguntas até o Diogo, o Mário e o Cláudio. Não importa que as perguntas sejam incômodas. Exatamente como faço com os parlamentares em Brasília, vou levar as questões aos antagonistas. As melhores serão respondidas pelo Diogo, pelo Mário ou pelo Cláudio no último encontro desta série, no próximo dia 24. E as melhores ideias vão ajudar também a construir um novo antagonista. No final da série, vamos firmar um compromisso. Isso mesmo, um compromisso entre você e o antagonista. Nós vamos nos comprometer a entregar um projeto inédito com claros benefícios para você. Mas isso será uma construção daqui até lá.
Por isso, é fundamental que você me acompanhe até o fim desta jornada, que entenda o projeto do novo antagonista do começo ao fim e que deixe sua questão ou comentário no espaço reservado aos leitores aqui embaixo do vídeo. Eu garanto que você não vai se arrepender. E tem uma surpresa para você. Espere só mais um instante. Mas antes, vamos lá. Qual é o nosso próximo encontro? Nesse dia vou revelar detalhes do novo antagonista. Anote aí, não falte. Agora a surpresa. Durante o trabalhoso processo de desenvolvimento do novo antagonista, nós conseguimos encontrar tempo para colher depoimentos do Diogo, do Mário e do Cláudio. O que você vai ver a seguir são depoimentos inéditos de cada um deles. Diogo, Mário e Cláudio revelam bastidores de um antagonista nunca contados antes e revelam o espírito que norteia o novo antagonista. Já que vamos firmar um compromisso ao final desta série, acho importante que você conheça a fundo as pessoas com quem vai se comprometer. Eu volto em instantes. Mário era meu colega de colegial. Nós somos amigos desde que tínhamos 14 anos, mais ou menos. Nós fizemos uma parte do colégio juntos. Eu estou fazendo este ano, para vocês terem uma ideia, 41 anos de amizade com o Diogo, eu e ele. Então, é mais do que um irmão para mim. Então, a gente tinha um jornalzinho dentro da classe, escrito à mão, normalmente ironizando os nossos professores comunistas, que a gente já tinha na escola. Era uma escola de esquerda, durante a ditadura militar, no fim da ditadura militar. Eu comecei a minha carreira jornalística em 1984, na Folha de São Paulo, como editor de livros. A política entrou na minha vida meio que por acaso, em 2002, sobretudo, quando eu voltei para o Brasil. Via em volta de mim um apoio tão maciço às teses furadíssimas, antiquadas, arcaicas do PT, do lulismo. Aquilo ali começou a me dar um desconforto tão grande, porque era uma coisa que eu já via, eu já sentia uma repulsa há décadas por aquele discurso envelhecido, embolorado, e vi um retorno de tudo aquilo. Me parecia inimaginável que o Brasil ainda estivesse ancorado naquelas baboseiras. O que eu vim a perceber logo depois é que o jornalismo nessa época estava, nos seus cargos de direção, estava dominado pela Libelu. Libelu era uma facção estudantil, né, fazia parte do movimento estudantil, Liberdade e Luta, de origem trotskista. Então, assim, tinha gente da Libelu nas principais editorias da Folha de São Paulo, no comando da Veja, né, em outros jornais também. E aí eu entendi um certo mal-estar em relação a mim, que não se tratava apenas de uma antipatia pessoal. É que eu nunca me identifiquei com nenhum... Não fiz parte de grupo do movimento estudantil, não tinha uma opinião política de esquerda, certamente não. Eu fui perceber isso de uma maneira muito mais forte, né, que eu sofri consequências muito mais complicadas na Veja, onde eu passei 20 anos. Né. Eu tinha vergonha da minha posição, tendo um espaço privilegiado como o que eu tinha, uma coluneta na Veja, na área de cultura. Eu me sentia um poltrão, tendo aquele espaço, não enfrentar as questões culturais ligadas a esse atraso representado pelo discurso eleitoral, sobretudo, do Lula. Então eu comecei trabalhando com a política internacional e me dediquei muito a ela. Nos meus 20 anos de trajetória jornalística, né, eu comecei na agência EFE, né, que é uma agência de notícias da Espanha, e de cara passei a trabalhar com o noticiário internacional, né, com a política internacional, e me interessei muito pela política latino-americana, né, por todos os movimentos que estavam acontecendo naquele momento. Eu estou falando aí ainda de governo Fernando Henrique,
finalzinho do governo Fernando Henrique e início do governo Lula. Mas a vida é muito interessante, né? Então, eu vim para Brasília, trabalhei no Correio Brasiliense. Então, você está dentro né, no centro do poder e você sente, né, uma necessidade de interagir com esse poder justamente para você trabalhar de maneira a fiscalizar esse poder, que esse é o papel do jornalismo independente. Fui para a Veja. Comecei a cobrir política em tempo integral, praticamente, embora tivesse outras atribuições. Aí surgiu o episódio do Mensalão, né? Que foi com aquela entrevista com aquele funcionário dos Correios falando do esquema do PTB, né? E era uma coisa na época, se não me engano, era R$3.000, né? Entrei também na história do Mensalão com a editoria de Brasil aqui de São Paulo. Nesse início havia uma tentativa, para mim ficou muito claro, e com a participação da Veja, não sei se consciente ou não, de jogar tudo nas costas do PTB do Roberto Jefferson. Só que em determinado momento, um editor executivo com o qual eu trabalhava diretamente, de São Paulo, entra na minha sala numa sexta-feira e diz assim: o Roberto Jefferson quer dar uma entrevista para a Veja esta semana, contando que há um esquema organizado pelo PT de mesadas para parlamentares da base continuarem fiéis ao governo. E ele chama isso de mensalão. Eu entrei na sala do diretor de redação, juntamente com esse editor executivo, e disse: olha, eu acho que a gente tem que atrasar o fechamento, mudar a capa, porque Roberto Jefferson vai dizer que existe um negócio chamado mensalão, que não tira do âmbito apenas do PTB a história de propina. Isso aí é um esquema muito maior. E ele está detonando, porque o Roberto Jefferson percebeu a operação que estava em curso. Restringir a coisa ao PTB e deixar limpos os outros partidos, especialmente o PT. Curiosamente, também o diretor de redação disse não. A entrevista acabou sendo oferecida à Folha de São Paulo. De qualquer maneira, a Veja acabou fazendo um excelente trabalho e acabou foi o veículo principal na condução dessas pessoas todas ao Supremo Tribunal Federal, né? Eu virei o inimigo. Toda e qualquer matéria que saía na Veja, mesmo que eu não tivesse colocado a mão sobre o PT, era atribuída a mim. Depois da Veja, eu passei um tempo como correspondente em Paris da revista, fui exilado lá, digamos assim. O Roberto Tivita resolveu me afastar um pouco do centro da confusão, até que terminasse o julgamento do Mensalão, em 2012. Infelizmente, o Tivita viria a morrer e eu acabei ficando lá um bom tempo sendo pago para assumir. Resolvi voltar ao Brasil, saí da Veja, queriam que eu ficasse como editor especial lá, eu me recusei, porque eu não ia ser um fantasma numa redação que eu havia comandado, né, ajudado a comandar. E aí abrimos, eu e o Diogo, né, em 2015, o Antagonista. A gente não tinha muito clara qual seria a fórmula desse site, né? A gente resolveu só que ele ia estrear no dia da posse da Dilma Rousseff, lutando pelo impeachment da Dilma. E eu sabia da história do PT. Então, assim, ou éramos nós, ou eram eles. A nossa participação nos fatos foi, desde o primeiro post, em que nós pedimos o impeachment da Dilma Rousseff, primeiríssimo post, que foi acertado entre nós dois, eu e o Mário, a gente já assumia um risco, porque parecia tão distante ainda o impeachment naquela época. Ela tinha acabado de ser eleita, de uma fonte muito bem informada. Me disse: olha, esse Cláudio sabe tudo, e esse Cláudio é ponta firme, é honesto, faça um convite para ele. O Diogo entrou em contato comigo pelo Twitter, né? A gente não se conhecia, então de repente um dia eu recebo uma mensagem do Diogo Mainardi querendo saber se eu estava feliz com o meu trabalho, né? O que eu estava fazendo, se eu estava
que ele gostava muito, né, do que eu vinha divulgando, do que eu vinha publicando, dos furos. A única exigência que eu fiz para o Diogo foi, olha, eu quero poder publicar tudo que eu apuro. Um jornalista, quando vê, ou alguém que exerce essa atividade jornalística, quando vê um documento, eu publico, eu não engaveto. O que me dá muito orgulho é de ter não só o Antagonista, mas também a Cruzoé, onde a gente não tem esse tipo de problema. A gente publica absolutamente tudo, desde que eu esteja dentro, né, dos limites impostos pelo jornalismo mais essencial. Nessa oportunidade, além de fazer um jornalismo diferente, mais dinâmico, né, na internet, ter a possibilidade de publicar tudo aquilo que eu sabia, né, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu construí das minhas fontes, né, da minha network nos 20 anos que eu tenho de profissão. E isso me pareceu muito interessante, pelo menos para me divertir. A gente até falava, ele falou para mim, eu não posso garantir que isso aqui vai dar certo, né, porque a gente só tem um blog, mas o que eu posso garantir é diversão, né? Diversão séria, aquela diversão do prazer que você tem em fazer, né, exatamente aquilo que você quer e trazer para o leitor uma perspectiva que ele não tem. Então, no nosso próximo encontro, você vai saber detalhes do novo Antagonista, por que este é um projeto inédito, por que ele vai permitir que você compreenda mais rápido o que se passa no centro do poder e, é claro, o que você ganha com isso. E como bônus, Diogo, Mário e Cláudio vão contar bastidores inéditos do site. São passagens cruciais sobre alguns dos momentos mais dramáticos da história recente do Brasil. Antes de você clicar no botão Stop, por favor, não se esqueça, deixe a sua pergunta na caixa de comentários localizada abaixo do vídeo. Prometo levá-la aos antagonistas. E como eu disse, as melhores serão respondidas pelo Diogo, pelo Mário ou pelo Cláudio. Até lá, obrigado por sua atenção.